Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Renan. Esse aqui é meu sinal em Libras. É, é a nossa intérprete Rosana. Ela está na tela já? Essa é a nossa intérprete, é a Rosana. Esse é o sinal dela. E antes de tudo, é importante agradecer, né, que a nossa oficina acontece devido a uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa. Então, gratidão aí pelos nossos parceiros. E vamos ver aqui quem já está conosco. Alessandra, bom dia. Ricardo, peraí, deixa eu mudar aqui só para eu ver todo mundo. Carlos, Nilce, Cabral. Ó, Cabral, eu tava pensando em você hoje de manhã. Falei, hoje vai gostar das piadas. Deixa eu ver aqui. Julieta, Clenilda, Julinéia, Cleonice, Érica, Daniele, Ricardo, Vinícius, Elson. Vinícius estava ontem na aula à noite, né, Vinícius? Daiane, Deusimar. Deixa eu ver quem mais. Bom dia, Regiane, Adriana. Os outros estão com a câmera fechada. E aí, pessoal, vamos pôr a cara no sol. Então, ontem a gente começou a falar, né, sobre o nosso conteúdo de piadas. E eu falei, né, vou só revisar aqui os aspectos que eu falei para vocês, né? Então, a visualidade a gente já viu, os classificadores e roleplay, né? E aí ainda a gente tem hoje para ver espaço em libras e expressões não manuais. Porém, ontem a gente não viu nosso videozinho sobre os classificadores. E aí eu queria mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo, na verdade, ele não é brasileiro, ele é dos Estados Unidos, porém, a estrutura principal deles são classificadores. E aí eu queria ver se vocês conseguem entender para a gente perceber isso, como que os classificadores faz com que a gente tenha essa compreensão aí independente, né, da língua, né? Às vezes o fato de você classificar fica mais acessível. Eu acredito que vocês vão compreender. Produção, pode colocar pra gente? O nome do vídeo é Boy and Dog.
Aí é do canal Rain. Esse vídeo aí é do canal Rain, né? Que tem bastante vídeos lá, principalmente em classificadores, e eu acho muito legal que a gente acaba mudando a nossa forma de pensar também visualmente. Ele coloca ali perspectivas, né, dos personagens. Às vezes ele muda o lado, né, da perspectiva. Vocês conseguiram compreender o vídeo? Conseguiram entender ali a história, o que que aconteceu? Mais ou menos. Quem conseguiu entender? Quem quer falar aí? Um pouco? Alguém quer falar como que foi a história? Não? Ah, o Cabral vai falar. Cabral, aí você libera seu áudio, por favor? Pode falar aí. Libera o microfone, por favor. Pode falar. A gente não tá te ouvindo. Acho que ele... Pode liberar ele lá. Pode falar, Cabral. Aí, Sim, coisa. tá ouvindo, pode falar. Tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo ele. Tá um pouco, tá travando. Eu tô com a impressão que a internet nesse computador tá... É o dele lá que tá travando. Hum. Eu tô te ouvindo. Então beleza. Então, bom dia a todos. Estou falando que ele matou um veado dirigindo. Na verdade, ele pega um carro numa estrada longa que vai tendo sono, né? Por causa da estrada longa, vai cansando, até dar um descuido e se chocar com um animal silvestre. Da forma que fez, fica parecendo mais uma rena, né? Fica parecendo como se fosse uma rena. Mas aí pode usar Uhum. também para outros animais, né? Aí Uhum. ele fica preocupado, nervoso, doido, né? Porque tem uma hora que ele sinaliza aqui que o carro parou e o animal está bem na frente, né? Então essa impressão que o animal realmente morreu. Assim, né? Tem uma hora que ele para e realmente fica bem próximo, né? O carro fica bem próximo assim, né? Do animal. Aí no decorrer da história ele vai se arrependendo e vai procurando a forma de resguardar, de devolver isso para a sociedade, alguma coisa nesse sentido. Tem Muito mais coisa bem. para o final, mas eu não guardei. Mas essa Achei parte interessante. principal, assim, que ele estava cansado, vendo o sono chegar para um lado para o outro e que ele bate no animal na floresta e atropela e mata. Pela maneira que ele fala, ele mata. Aí talvez no decorrer da história ele percebe que depois o animal não morreu. Mas no primeiro momento ele atropelou. Certo. Legal, eu gostei que você pegou a ideia geral, ó, de essa ideia de ver o carro vindo, do desespero do motorista, né? Então tem uma hora que a gente vê ele fazendo assim, né, para trás e o olho dele faz como se fosse aqueles desenhos animados, né? Vem para frente assim e volta, né? O desespero do animal, achei interessante. Vamos ouvir mais alguém? Deixa eu ver. A Débora estava escrita, abaixou a mão? Então vamos para o Reginaldo. Você libera o seu áudio, por favor, Reginaldo? Bom dia, gente. Bom dia. Então, eu ia fazer uma observação, mas o Cabral já corrigiu, que ele tinha falado que o animal tinha morrido. E, né, de fato, o animal não morreu, pelo que eu entendi, né? Que ele vai, quando ele pega o carro, que ele vai socorrer o animal, que fica ali acariciando o animal, fazendo carinho e tal. E quando ele chega lá, acho que ele deve ter levado o animal para o veterinário, aí, com o tempo, o animal ressuscita e começa a abanar tipo, o rabinho, tipo, com felicidade, ele fica feliz de ver o animal bem. Mas aí o Cabral, no Entendi, final, trouxe que ele não tinha morrido. entendi. Só isso. Tá certo. Obrigado, Reginaldo. Débora, quer falar? Libera o microfone, por favor, e a câmera. Bom dia, professor.
Bom dia. Então, eu tive a percepção dos colegas também, mas pelo que eu pude perceber, foi tudo uma armação do dono do cachorro, porque é como se ele induzisse o cachorro a ser atropelado, só que ele fingia que tinha se machucado e teve uma certa hora que o dono do cachorro deu um sinal de que não, agora o rapaz do carro já foi embora, tu já pode ficar bem, já pode ficar mais alegrinho. E eu vi ele lá, todo feliz, dono do cachorro, contando o dinheiro que o rapaz deu para ele para cuidar do cachorro. Pelo menos foi o que eu entendi. Matou! A Débora foi no ponto principal. Reginaldo, você só abaixar a mão, por favor. E eu queria aproveitar que você está na tela, Débora, e perguntar quais classificadores diferentes assim você percebeu? Você vê que na hora ali, Então, por exemplo, você falou do dinheiro, ele não faz dinheiro assim. Como que ele faz dinheiro? ele vai contando. Eu só não sei fazer exatamente como ele fez. Eu só consegui Mas ele faz perceber, um mas bolo assim, né? Na mão. sim. Ele faz um Primeiro eu bolo de achei que era dinheiro assim cartão, entregando, né? coisa, mas depois ele foi contando. Eu falei, gente, isso daí foi tudo armado. Sim. Aí no final ainda Então, parece que ele estava incitando o cachorro ainda, esperando mais algum carro passar para ele fazer a mesma coisa. isso. Obrigado, Débora. Eu vou pedir Ah, só para você fechar o áudio agora, para eu ficar grandão na tela para todo mundo me ver. Obrigado, viu? E abaixa a mão também, por favor, senão eu vou ficar confuso. É, pessoal, então como que foi a história ali? A Débora explicou certinho, mas eu gostei que vocês também pegaram o contexto da história, porque muitas vezes a gente está aprendendo uma nova língua e a gente não. Eu gosto muito de falar que o aprendizado de uma língua é assim, é como se fosse um grande fio, né? E aí a gente começa a cortar esse fio. Então, quando você aprende uma palavra, você faz um cortezinho no fio. Aí você aprende uma frase, você faz outro corte. Então, cada vez que você vai aprendendo mais, só fazer uma pausa aqui para falar que a lista já foi liberada, já está aí no chat. Lembrando, nome completo, e-mail corretamente e assinar agora, né? E depois, para evitar depois ao longo da aula ficar, né? Onde está a lista? Então, eu gosto de falar que é como se fosse esse fio narrativo que a gente vai cortando. Cada vez que você aprende mais, você vai cortando um pouquinho mais do fio, né? E tá tudo bem se você fizer só um corte, porque depois você vai pegando cada vez mais. Então, eles entenderam o contexto, não os detalhes da história, né? Tem alguns pontos diferentes, mas importante, ó. Tinha um carro, tinha um cara dirigindo, tinha um animal. O animal parecia que estava morto, depois parecia que não estava. Alguns pontos principais, acho que todo mundo pegou. Ele usa muitos classificadores, né? Então, algumas pessoas confundiram. Por exemplo, ele fala que é um cachorro, mas ele não usa um sinal para falar é um cachorro. Ele mostra de algumas formas que ele incorpora no corpo dele que é um cachorro, tipo a orelha do cachorro mexendo, né? O cachorro lambendo, aqui, ó. Imagina um viado lambendo uma pessoa. Né? Então ele usa o sinal do cachorro lambendo, tá no colo, né? Então a gente consegue perceber isso. E esse classificador aqui que ele usa, né? Ele faz até o rabo mexendo em alguns momentos. É um classificador que ele usa para mostrar o animal numa versão menor. Então aqui é como se fosse, não são chifres, é como se fosse as orelhas do cachorro. Porque aí eu consigo ter esse movimento do cachorro aqui na minha mão, tá vendo? Ó? Eu consigo abraçar o cachorro aqui, e aí eu tenho mais movimentos que eu consigo fazer nessa parte aqui, eu consigo aumentar a minha possibilidade de movimento, do que eu fazer assim, segurando. Aqui eu tô dando muito mais informação, então ó, o cachorro abrindo a boca e fechando, o cachorro mexendo a cabeça, o rabo do cachorro movimentando. Então a história, o homem tá vindo de carro, e aí ele não percebe que tem um cachorro à frente. Quando ele percebe, ele já está muito em cima, ele dá uma freada brusca. Aparentemente, o cachorro morreu. E logo que ele vai verificar se o cachorro está vivo ou não, aparece uma criança, né? Ah, professor, como que você sabe que é uma criança? Pelas características que ele coloca, né? Então, quando ele olha de cima para baixo, a criança olha de baixo para cima.
E tem uma parte muito legal também que ele faz a boca da criança abrindo, né? A boca abre, assim, bem grandão quando ela vai dar aquele choro, né? É aquele choro bem chatinho de criança. Então, abre a boca e a gente vê a úvula mexendo. Que, pra mim, remete muito a cenas de cartoon, de desenho animado, né? Então, abre a boca e... assim, né? Eu consigo ouvir o som da criança chorando. E aí ele fica desesperado porque tem uma criança chorando. E aí ele fala, não, calma, o que eu posso fazer? Eu te dou aqui $300, né? Aí ele pega o dinheiro aqui, o bolo de dinheiro, e a criança fala, não, e começa a olhar pro cachorro e começa a chorar de novo. Aí ele coloca mais 100, $400. Aí o menino olha pra ele, pega o dinheiro e fica olhando. Aí ele vai embora. Quando ele tá indo embora, né, acho que confundiu aí vocês, ele olha aqui no retrovisor. E aí ele faz o sinal, um classificador, né? Da cena que ele está vendo, ela vai diminuindo aqui no retrovisor, ó, ela vai diminuindo. Eu gosto muito desse sinal. A gente não para muito para pensar, às vezes, no sinal. Mas você já viu o sinal de ir embora? Né? Quando eu olho para esse sinal de ir embora, ou esse sinal aqui que ele faz, né, na questão do retrovisor, não sei se vocês já assistiram Pokémon, né? Mas me lembra muito aquela cena quando fala assim, a equipe Rocket está decolando, uma coisa assim, e eles somem e viram uma estrelinha, porque eles ficam tão pequenos no horizonte que some. Isso para mim é exatamente o que esse sinal mostra. A pessoa vai diminuindo de tamanho, diminui, até que some. E é isso que ele vê no retrovisor aqui. Então ele está indo e aí vai diminuindo, ó, para trás, tá vendo? Vai diminuindo até sumir. Só que antes de sumir, aí ele percebe que o quê? Que o cachorro que estava aqui morto levanta, aí o menino, né, aí ele já começa a sinalizar mesmo em língua de sinais americana, e aí pode ser um pouco difícil compreender, mas ele fala, o menino, né, que está ali com o cachorro no colo, fala assim, toma aqui, vou dar metade para você para comprar ração e metade para eu comprar doce. Aí o cachorro fica todo feliz, começa a lamber o rosto dele, mexer o rabo, mas ele fala, calma, tem que esperar para o carro ir embora, o carro sumir. Então tem isso. Aí eu percebi também que acho que causou uma confusão para vocês a questão dos personagens, né? Então é o que eu falei. Quando a gente está contando piada, a gente tem que prestar atenção no tipo de incorporação que eu faço. Quando há uma incorporação da criança, ele tem um jeito diferente. Quando é do adulto, ele ainda, inclusive, está preocupado porque ele não quer que o cachorro morra e porque ele não quer chamar a atenção daquela criança chorando com o cachorro no colo. Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de incorporação. No caso, ali temos 3 personagens. O cachorro, a criança e o cara no carro, certo? Mas achei legal a participação de vocês. Eu gostei que vocês entenderam pelo menos o contexto. Passa o vídeo de novo, por favor. Deixa eu ver aqui. Dá para passar? Produção, o que você acha? Deixa eu tirar seu áudio aqui. Outra opção. Pessoal, eu vou continuar com a aula. Se a gente tiver um tempinho no final, a gente vê de novo o vídeo. Pode ser? Aí eu acho que eu mandei no link. Eu mandei o link também aí no chat, para vocês, se tiverem curiosidade. Mas aí se tiver um tempinho, a gente vê de novo no final, que temos mais conteúdos para ver. Tudo bem? E é bom que vocês podem ver com calma, pausando. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, senão a gente continua. A questão da lista. Recebi um aviso aqui da coordenação. Caso vocês não consigam assinar a lista durante a aula, depois não tem como. Então é importante manter a atenção. Eu sempre aviso aqui quando a lista está aí. Vamos tentar ficar conectado durante a aula. Eu sei que para algumas pessoas é um pouquinho difícil, né? Porque às vezes está fazendo outras coisas e acompanhando a aula. Mas vamos tentar, tá bom?
Marli, eu vou ver se tiver um tempo no final da aula, a gente vê o vídeo de novo. De toda forma, tá o link aí, vocês podem acessar também depois. A gente já ouviu falar do roleplay. E agora a gente vai fazer uma prática. Então eu vou precisar de voluntários, né? Quem quer participar, por favor, levante a mão. Levanta a mão no Zoom, tá? Pode fazer a nossa filinha aí. Deixa eu ver aqui quantos voluntários dá para ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Até 7 pessoas, senão a gente repete. Já temos 5, então vamos começar. Aí pode projetar o 13, por favor. A gente vai ver algumas imagens e aí vocês vão sinalizar para mim esse roleplay. Então você vai incorporar o personagem, a figura que você está vendo na cena. Na verdade são animais. Então vocês precisam, cada um de vocês vai ter um animal e aí vocês vão incorporar, colocar no corpo o jeito do animal, tá? Então vamos começar com a Rosilene. Pode ser, Rosilene? Você libera o áudio. Ela já tá no clima ali, ó. Já tá em umas árvores, já ao ar livre. Ó, então o seu animal é esse gatinho. Então ó, a expressão do gatinho, para onde ele tá olhando, as orelhas. Pense em tudo isso. Você libera só o áudio pra gente conseguir te captar? Pode falar já. Tá liberado. Foi e saiu o áudio. Aí. Foi. Eu tô conseguindo te ver. Se você pudesse ficar contra a luz, é porque tá um pouquinho de sombra. Isso. Aí ficou melhor. Então vamos lá. Seria mais ou menos isso? Legal, legal. Gostei. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu achei legal que você usou foi o indicador e o dedo médio, né? Só que você fez assim. E aí eu fiquei pensando como ficaria legal se você fosse classificar, se você fizesse assim, ó, para as orelhinhas do gato. Uhum. Eu acho que ficaria mais visual, tá vendo? Porque parece realmente essa orelha que a gente tá vendo. Mas eu gostei que você fez essa expressão meio caída, o olhar. Então aqui, né, os bigodes. Talvez não fazer o bigode assim, mas fazer para fora. Mas achei legal, tá? Obrigado pela participação. Vamos para nosso próximo participante, Reginaldo. O Reginaldo vai fazer nosso urso polar. Bom, então acho que o urso está imponente, né? Ele tá aqui assim, aí ele vai... É isso? Bate no peito? De forte? No caso... É um urso gorila, né? No caso, você não precisa fazer o movimento. É só colocar o jeito que você está vendo na foto, entendeu? É só fazer assim? É a postura. Mas tem que descrever o urso antes de tipo de forte, de Não, você grande? incorpora. Você não descreve, você só incorpora. Tá. Isso. Não tá aqui, né? Visível. Isso. Então, só que ele tá com a pata aqui na frente, né? Ó. A gente pode usar a mão assim também para classificar a pata, ó. A mão mais abertinha aqui. Aí você puxa bem para os dedos encostarem aqui, ó. Isso. Tipo Então, tá estado, vendo? né? Parece. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Essa mão aqui. E se a postura dele tá mais reta, né? Ele tá com a postura mais reta. Se fosse importante, você poderia colocar as orelhas também, mas não faz muita diferença a orelha. Tá? Obrigado pela participação. Vamos agora para o Cabral. O próximo. Vamos ver aqui qual que é o animal que ficou para você. Um tigre.
Aí você libera o áudio, por favor. Pronto. Isso, pode fazer. A princípio, Muito bom. aí se quisesse sinalizar mais um pouco, né? Mas realmente essa questão do animal forte, preguiçoso e Isso. imponente, aquele tanto de coisa que o tigre forte, né? Aí faria mais alguma coisa, assim. Ou aqui ainda, igual o professor falou das anteninhas do Orelha. gato, né? Só que aí Uhum. dando a expressão do animal maior. Certo, ficou muito legal. As patas, realmente, como eu falei, às vezes fica mais legal a gente fazer a pata assim, ó. Então, eu vou fazer um parênteses rapidinho. Deixa eu só tirar aqui que eu tô com o meu retorno. De alguns tipos de pata que a gente pode usar, né? Então, ó, alguma pata de um animal, por exemplo, um tigre, qual mais animal que a gente usa? Os felinos, né? Felinos, Então, a pata assim, ó, para felinos a gente pode usar, tá vendo, ó? Pata para felino. Ah, um macaco. Talvez assim, né? Um gorila, um macaco, mais assim. Para aves. Então, esse classificador aqui para pata de aves. Tem mais? Sim, né? Também. Então, assim, para os maiores. Então, pensando assim nessa visualidade. Aí, quando você fala das listras, você pode fazer com os dedos assim abertinhos, ó, passando. Tá vendo? Só que eu gostei da sua movimentação, acho que o movimento ficou bem legal aqui no movimento do tigre, né? Que ele tem esse movimento do ombro, né? Na hora que ele tá passando as patas aqui. E gostei da sua expressão também, que é uma expressão mais séria que a gente tá vendo aqui. Se fosse descrever, eu conseguiria colocar então que as presas, né? Talvez aqui na boca dele, ó. A presinha grudada aqui que tá aparecendo, né? Então, e esse movimento. Só não fazendo muito, para não parecer hipopótamo, né? Bem grudadinho aqui, igual tá lá, com os dentinhos aqui. Então, sei lá. Acho que esse aqui de baixo que tá aparecendo, né? São os dentes de baixo que estão aparecendo. Mas gostei. A orelha. Tá. Então, obrigado, Cabral. Vamos agora para Giovana e ela vai fazer um suricato. É o timão. Você tá vendo? Você tá vendo aí na tela a imagem? Ela descreveu lá. Eu não tô te ouvindo. Ai. Giovana, pode falar de novo. Isso, voltou. Hum? Voltou. Você conseguiu ver a imagem na tela? Tá, beleza. Então, legal. As patinhas aqui e esse movimento, né? Legal. Acho que ficou claro, dá pra perceber que é um suricato. Vamos pro próximo. Marta, e a Marta vai fazer um elefantinho. Fala, mano. Uhum. Legal. Eu achei legal essa tromba que você fez aqui, porque ela ficou. Me lembrou muito, tipo, o elefante que tá na imagem, né? Porque ele é menorzinho e a tromba dele não é, tipo, uma tromba grande. Pera aí, rapidinho. Pessoal, vamos abrir a câmera, dar um sorrisão pra gente fazer nosso print.
Ó, Roseli tá com um sorrisão. Vamos dar um sorrisão aí, gente. Ai, todo mundo aparece, né? Muito bem. Foi isso. Então, aí você fez esse, né? E eu achei legal. A única coisa que eu daria de dica era de você virar um pouquinho de lado, porque você estava fazendo aqui na frente, né? Então, às vezes virar um pouquinho de lado aqui ficaria mais fácil de perceber. A orelha, eu abriria um pouco mais, que as orelhas do elefante são um pouco maiores. Então, eu abri um pouco mais, ou tentar demonstrar um pouco maior, né? Deixa eu ver aqui, o que mais? A cauda ficou legal. Ficou bem legal. E aí, legal que você fez aqui a mão fechada, né? Porque as patas do elefante, elas são mais sólidas, né? Mais grudadinhas. Então, essa pata aqui acho que ficou legal. Tá bom? Obrigado. Vamos agora para Patrícia. Patrícia. Deixa eu ver, você vai fazer um rinoceronte. Tá vendo o rinoceronte? Libera o áudio, por favor. A Patrícia tem que liberar o áudio. Ah, é porque tem duas, né? É a Patrícia Marques. Agora é a Marques. Primeira marca. Isso, primeira Marques. Onde? É um rinoceronte. Tá vendo? Uhum. Legal, gostei da pose. Achei que ficou bem legal essa pose que você colocou aqui as patas. Talvez, deixa eu ver. Acho que a gente poderia fazer uma patinha com a mão fechada, porque a dele não tem esse ângulo aqui que tem no pé, então talvez assim. E faltou o quê? O chifre aqui, ó. Então, o sinal de rinoceronte tem esse, né? Tem esse aqui e tem esse, né, também, né? Tem os dois sinais. Então, o chifre aqui, ó. Tá? Mas eu gostei da pose que você fez, assim, da postura. Achei que ficou legal. Então, vamos para a nossa... Você gosta? É bom, né? Tem que aprender com tranquilidade. Não pode ter muita pressão, não, senão... Ah, obrigado. Vamos agora para Patrícia Alves. Patrícia, esse bicho, como que é um antílope, se eu não me engano. É um antílope, né? É um antílope. Não conhece? Ah, é da África. Uhum. Ó, ficou bem representado. Ficou legal. Vamos pensar nessa coisa da pata. Você falou, a patinha dele é pequenininha. Então, não sei, talvez colocar os dedinhos aqui, em vez de colocar a mão toda fechada. Os dedinhos. Tá vendo? Parece uma patinha menorzinha. E aqui em cima, na testa, eu pensei em fazer com o dedo assim, ó. Mas o seu também dá pra perceber, mas eu pensei em fazer com o dedo assim, ó. Pra perceber que é o chifre. Aí você pode fazer o chifre crescendo. Então, dá pra ver? Os dedinhos aqui, ó. Mas acho que a sua ficou legal também, dá pra perceber. É bonito esse animal, né? Acho bonito. Obrigado, Patrícia. Tirar aqui meu retorno. Pessoal, alguma dúvida?
Vai passar de novo a lista que horas? É surpresa, polichinelo. É o nome polichinelo. Surpresa, tem que ficar aí atento. Alguma hora vai sair. Imagina que vocês vão ganhar na Mega Sena, a pessoa fala, você só tem que ficar 2 horinhas esperando o sorteio. Aí a pessoa vai no banheiro. Aí perde o prêmio da Mega Sena. Deixa eu ver aqui. A equipe Rocket está viajando na velocidade. É isso mesmo, João Júnior. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Depois que vemos os detalhes. O classificador tem isso também, eu percebo muito isso. Conforme você vai aprendendo sobre os classificadores, fica mais fácil de visualizar os classificadores. Uma pessoa que não sabe Libra, se você fizer isso aqui para ela, tipo, para ela é um dedo, né? Mas para quem já sabe, é uma pessoa, né? Isso é interessante. Não tem uma frase que é para bom entendedor, um ponto... Como que é? A frase, você lembra? Um ponto é alguma coisa, não tem essa coisa assim. Uma sílaba é uma palavra, um ponto é um texto, tem uma coisa assim, não tem? Então, para quem vai aprendendo, qualquer mínima expressão é porque a gente está online, mas presencialmente tem algumas dinâmicas, né, que eu faço, que a gente consegue perceber isso. Tem uma dinâmica que é assim, a gente se comunica só por expressões faciais, não pode usar sinais, então mão para trás, e aí você tem que passar toda a sua mensagem por expressão facial. Então, se uma movimentação você faz com o movimento do olho, né, alguma coisa que você quer demonstrar com os ombros ou com a boca. Tem uma dinâmica legal também que é você põe a mão assim, e aí vem outra pessoa e coloca as mãozinhas. Uma pessoa faz os sinais e a outra faz as expressões faciais. Tem algumas dinâmicas bem legais que dá para fazer presencialmente. Mas eu estou também usando algumas estratégias aí para movimentar a nossa aula também online. Deixa eu ver aqui. As 2 telas, Thaís, que horas que você fala? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só um momento que eu tô lendo aqui os comentários para ver se tem mais dúvidas, tá, gente? Essa lista é uma novela. Realmente, Roseli, é uma novela. Isso, para bom entendedor, um pingo é letra, é isso mesmo. Isso aí mesmo. Meia palavra basta também, é outra. Um ponto é um conto, é isso mesmo. Tá, então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Agora eu vou falar sobre espaço em Libras. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu estou falando dá, tipo assim, para falar várias aulas. Eu estou usando aqui uma forma reduzida do conteúdo só para a gente entender a estrutura das piadas, que é o foco da nossa aula, tá? Porque senão vai falar, o professor não falou isso, o professor não falou aquilo, mas eu estou falando, assim, resuminhos para vocês compreenderem. Até porque a gente está no nível mais básico, né? Então, falar sobre organização do espaço. Libras também, dentro da gramática, a gente faz muito uso do espaço. Eu acho interessante falar da gramática, porque às vezes você fala para a pessoa assim, você tem que fazer expressão facial em Libras. Aí a pessoa fala, mas eu sou introvertido, eu sou tímido. Meio que não importa se você é introvertido ou extrovertido. Desculpa você falar a verdade direto, porque é a gramática da língua, então não importa se você é ou não é. Libras precisa de expressão facial, Libras precisa de uso do espaço. Já pensou se você quer falar inglês? Vamos dizer, você quer falar inglês. Em inglês a gente tem uma forma verbal que é o ing, né, que ele usa aí para falar sobre o gerúndio, para criar alguns adjetivos. Então, tem aquela música do Rick Martin, que é Living La Vida Louca, né? Que é tipo, vivendo a vida doidado. Aí você fala, mas eu não gosto de usar o ing em inglês. Não tem como, é parte da gramática. Então, na Libras é a mesma coisa. Vocês precisam se esforçar para aprender a usar as expressões faciais, para aprender a usar o espaço. E uma coisa que, às vezes, os alunos
não entendem muito bem é que tá tudo bem se você não sabe fazer expressão facial. Você pode aprender a fazer expressões faciais, você pode praticar as expressões faciais, né? Não é algo natural. Mesma coisa do espaço, você pode se esforçar para praticar o espaço, para aprender como se usa o espaço. Porque a gente está falando de uma segunda língua. Você não precisa saber de cara, você pode aprender também. E aí, sobre o espaço, a gente tem algumas organizações que fazemos aqui para entender como funciona. Teve uma aula que eu contei uma piada para vocês, que tinha 2 amigos que eles eram mochileiros, né? E eles estão andando na floresta e dá vontade de ir ao banheiro, né? De fazer cocô, porque na floresta não tem banheiro. E aí eles falam, então vamos nos separar, cada um vai para um lado. Eu estou usando o espaço, porque os dois estão vindo junto aqui e depois eles se separam, ó. Cada um vai para um lado. Então eu tenho um lado que é para o ouvinte e tenho um lado que é para o surdo. Tudo que acontece desse lado é o ouvinte, tudo que acontece desse lado é o surdo. Isso é uma forma que eu organizei meu espaço. E isso fica mais claro de entender e até economiza você de toda hora fazer ouvinte, surdo, ouvinte, surdo. Não, quando você se movimentar para cá, eu já sei de quem você está falando. Que quando você se movimentar para cá, eu já sei da outra pessoa que você está falando. A gente usa isso no português quando eu falo assim, por exemplo. O padre usava uma batina preta. Ela era de linho. Ela estava limpa. Então, quem que é ela? É a batina, mas em vez de eu ficar toda hora falando a batina, 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 eu já faço uso de pronomes, né, para poder suprimir esse nome, né, de ficar aparecendo várias vezes e ficar cansativo. É a mesma coisa em Libras, então eu tenho que as minhas marcações que vai ajudar a facilitar a minha comunicação também. Tudo bem? Então a gente pode usar o espaço aqui para marcar pessoas, para marcar locais, para marcar também tempo verbal. Então, se eu uso esse eixo aqui, né, que é o eixo Z, né, eu marco o tempo verbal, ó, vem do passado para o futuro. Então, aqui no meio está o presente, passado e futuro. E é engraçado porque esse é o sinal de presente, né? Então, ó, passado, presente, futuro. Aí eu falo para você assim... Aí a pessoa fala assim, hoje... O que eu perguntei? Hoje você trabalha como professor de Libras. Tudo bem, mas eu posso falar atualmente, né? Então, se eu falar assim, passado, eu, professor português. Hoje, professor Libras. Eu estou querendo dizer que é hoje, nessa data? Não, é que é atualmente, né? Atualmente. Então, eu estou usando o espaço para demonstrar isso. Agora eu posso falar assim, ó. Ah, no futuro eu vou ser professor de inglês. Aí eu vou traduzir como no futuro. Eu posso falar, eu serei professor de inglês, tá vendo? Eu só marquei o tempo verbal para o futuro. Então, ó, gosto sempre de falar dos eixos, né? Então, em Libras nós temos os 3 eixos que a gente usa. Imagina o que são eixos? Aquelas linhas imaginárias. Já viu o plano cartesiano? Então, eu tenho uma linha que ela tá vindo aqui, de cima, né? De cima para baixo. Eu tenho uma linha que está vindo de trás para frente, eu tenho uma linha que vem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, ó, 3 linhas, ó. Certo? Então, o que vem nessa linha que vem das costas para frente é tempo. Passado, presente, futuro. Ah, professor, movimentando meu corpo eu também estou dizendo isso? Sim. Passado, presente, futuro. O que vem desse eixo aqui, ó, que ele está aqui na minha direita e esquerda, é marcação espacial. Então, eu marco coisas, eu marco pessoas, eu marco animais, objetos, né? Que é esse eixo horizontal. E no eixo vertical, eu marco do conhecido para o desconhecido. Mas aí é um termo um pouquinho mais complexo. Então, esse daí a gente não vai ver hoje. Mas seria, eu conheço alguma coisa, eu não conheço. Aí ela vai variar nesse eixo aqui, mas é um pouquinho mais complexo, isso aí a gente não vai ver hoje não. Então, falando sobre o espaço, né? A gente conhece em Libras 3 tipos de espaço. Tem o espaço token, que eu crio, né?
esses marcos aqui, então aqui está a escola, aqui está a padaria, aqui está a pessoa, então é um espaço que, na verdade, né, não tem nada aqui, eu estou fazendo um acordo com o meu interlocutor. Então aqui é como se fosse a escola, e aí nós combinamos de acreditar que aqui tem a escola, então esse é o token, né, espaço token. O espaço subrogado é o que a gente conhece como incorporação, que é esse espaço do meu corpo que eu pego alguma coisa e colo nele. Então, ele vai ficar aqui no meu corpo todas essas informações. E temos o espaço real, que é essa mesa realmente está aqui, ó. Esse computador realmente está aqui. O mouse realmente está. Então, se eu quero falar de coisas que estão aqui, eu posso apontar, por exemplo. Eu posso usar a mesa, ó. O copo em cima dessa mesa, tá vendo? Ah, digitando nesse computador. Então esse é o espaço real que eu também posso usar, tá? Alguma dúvida até agora? Deixa eu ver. Elda falou que quer o curso intermediário e avançado. Elda, cuidado, hein? Se eu for te dar aula avançada, você vai explodir a cabeça. Quando eu dou aula avançada, eu gosto de ser bem puxado. Eu não vou conseguir participar hoje, Tamires. Tá bom. Amanda, você nunca viu tanta informação, mas está conseguindo acompanhar, né? Que eu tento aqui passar as informações para dar bastante informação, mas de forma que vocês consigam entender. Ô, Julinéia, depois vê a gravação lá no YouTube. E não se limite somente à frente, você tem um espaço de 180. É um espaço de 180, né? Uhum. Mas às vezes ele passa um pouquinho de 180, né? Porque às vezes eu posso virar um pouquinho aqui, às vezes eu posso virar um pouquinho, então não é necessariamente 180. Tem um pouquinho mais de espaço. Mas é coisa da matemática, né? Da geometria. Espaço token, então o token, né, são essa ideia que eu estou fazendo um combinado com você e a gente está acreditando que existe coisas aqui que não existem no meu espaço. Então aqui está uma escola. Tem uma escola aqui de verdade? Claro que não. A gente combinou de acreditar que tem uma escola aqui. O token... Ele é muito interessante de aprender, de entender, por exemplo, quando a gente fala de algumas moedas que são chamadas de token, que são combinados que a gente faz. Então tem moedas virtuais que elas são chamadas de token, porque na verdade ela não existe, ela está ali num universo virtual. Virtualmente eu e você acredita que existe, mas não existe. Então essa é a ideia de token. Ó, tem uma coisa aqui que para minha narrativa, está existindo aqui. Tá vendo? Só para minha narrativa, mas de verdade, tá aqui, eu consigo pegar? Não, tá no nosso imaginário, tá? Vinícius que é avançado. Tá. Conseguiu entender? Vocês conseguiram entender o token? Vocês não precisam se apegar a entender, o importante é vocês saberem usar. Eu estou dando aqui a base teórica para vocês conseguirem compreender a lógica, mas sabendo usar já é o que importa. Esse espaço que é ligado ao corpo é o que a gente chama de incorporação, que é o que a gente estava fazendo ali. Então, o chifre, a orelha, é o subrogado, porque eu estou usando o meu corpo, né? No subrogado eu uso o meu corpo para demonstrar, tá? Ah, legal, a Amanda tá gostando. Então vamos continuar? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, me dê, tá? Vamos agora para as expressões não manuais. Nas expressões não manuais, a gente pode ter expressões faciais, corporais, movimento de olhos, movimento de ombros, movimento de tronco. Temos a frequência do sinal junto com a expressão, vibração de bochecha e vibração de língua. Uau, né? Uma listona, mas vamos entender na prática como que funciona. Vou tirar meus óculos aqui. As expressões faciais, né, são essas que a gente já conhece. Então, tô triste.
né? E aí eu coloco o sinal, mas estou mostrando só a expressão, mas está junto com o sinal. Então vamos lá. Vamos tentar agora usar o espaço com a expressão facial. Então eu posso colocar aqui, ó. Eu posso perguntar para vocês. Coisas que te fazem feliz e coisas que fazem vocês triste. Então falam alguns exemplos aí, rapidinho, uns 2, 3 exemplos. Então eu marquei no meu espaço aqui. Dá uns exemplos aí para eu colocar aqui no espaço. Coisas que vocês ficam felizes, coisas que fazem vocês ficarem tristes. Vamos, gente, rapidinho no chat. Comer, dormir, cantar. Tá, beleza. Comer, dormir e cantar. A Deusimar falou que morte deixa ela triste. Pessoas falsas deixa triste. Mais um de triste. Brigar. Beleza, temos 3. Então, é quase aquele livro, né? Comer, rezar e amar. Então, ó, comer, dormir e outro, vamos lá, viajar. Comer, dormir e viajar. Aqui, brigar, pessoas falsas e a morte, tá. Então, eu marco aqui, ó. Tá vendo? Eu já mudei a expressão facial. Agora eu vou vir aqui no espaço onde eu marquei. Viu minha expressão? Então, o fato de eu ter marcado aqui, eu já sei que tudo que eu vier pra cá é feliz. Agora é pra cá. Qual que é o outro? Pessoas falsas, né? Viu? Eu marquei no espaço e eu já sei, minha expressão está acompanhando essa marcação no espaço. Aí eu preciso falar assim, eu feliz viajar, ou eu fico feliz quando eu viajo. Não, porque aqui já tem dois lugares que a gente combinou que vai ser a nossa área de felicidade e a nossa área de tristeza. Dá para entender? Ficou mais claro? Fez sentido? Ó, tudo que está aqui já está feliz, então eu só vim para cá e a minha expressão muda. Ó. Deu para entender? Deixa eu ver. Isso, meu direcionamento do corpo. Então aqui a gente está usando ó, o direcionamento do corpo, a expressão facial e o espaço. E a gente está economizando muita energia, porque se eu for fazer o sinal de feliz toda hora que eu vier para cá, é uma academia que a gente faz, né? Tá, deixa eu continuar então. Então, expressões corporais. A gente já viu um pouco ali falando sobre meu estado de espírito, a pessoa que está no discurso, que tem essa movimentação corporal. Então, a pessoa tem uma corcunda. Eu vou fazer essa corcunda da pessoa. Ah, é uma pessoa que ela, sei lá, ela é musculosa, então eu faço aquele peito de pombo, né, para demonstrar. Eu posso não ter músculo nenhum, mas eu faço peito de pombo aqui. A pessoa, deixa me ver, a pessoa tá com torcicolo, então eu faço o pescoço travado aqui, entendeu? Vou falar, por exemplo, a pessoa não tem uma coisa de olhar direto no olho, é uma pessoa falsa, igual vocês falaram, então é aquela pessoa que ela vai te olhar de uma maneira diferente, entendeu? Então tudo isso está relacionado à minha expressão do corpo. E esse movimento também, né, do corpo, né, que a gente viu aqui, mas depois no movimento de tronco eu vou falar mais. Movimento dos olhos. Movimento dos olhos, para mim, ele divide crianças de adultos, né, em Libras, porque o movimento dos olhos é muito importante, que é o que eu falei para vocês na aula passada. A nossa sílaba tônica do sinal, ela é o nosso rosto. E aí, se eu quero mudar o meu foco, eu tenho que movimentar o olho, porque o meu olho ele vai te falar para onde você vai olhar. Então, se eu estou fazendo uma cena aqui e eu olho para a minha cena, olha só. Você vem junto comigo e você olha. Então, a gente estava falando aquele dia sobre o sinal de metamorfose. Vou fazer bem devagar, porque esse sinal é muito complexo para fazer rápido. Então, eu tenho aqui, né, ó. A minha lagarta. Ó, eu vou olhar e vocês vão ver que
a história vai mudando também de acordo com a movimentação do olho. Então eu poderia fazer assim, ó. Olha a ideia que passa, a lagarta aqui, né, no tronco da árvore. E eu não olho. Agora olha aqui, ó. E ainda posso olhar para você e falar, nossa, tá vendo essa lagarta andando aqui? Isso é uma expressão totalmente diferente quando eu uso meu olho junto. Eu até aproximo do meu rosto, ó, para dar um foco maior. Então vamos ver aqui e vocês vão vendo como que vai modificando. Eu vou fazer direto, ó. Tá, agora vamos fazer aqui sem olhar, deixando ela só aqui na minha frente. Ficou diferente? O que vocês acharam? Me falem aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O que vocês acharam do primeiro para o segundo? Isso é verdade, Sara. Deixa eu ver aqui. Se usar sinais em excesso pode ficar cansativo. A Sara deu uma dica aqui, ó. Quem quer ser intérprete tem que evitar o botox, porque as expressões faciais ficam modificadas. A emoção é diferente, né, Alessandra? Aham. Imagina que você está interpretando para criança, ou você está sinalizando para criança. Né? É aquela coisa de você falar na historinha, era uma vez, há muito tempo atrás, e você falar, há muito tempo atrás, num reino encantado, sabe? A criança ela vai indo com o seu timbre ali, com a sua prosódia. A Márcia conhece outro sinal para metamorfose. O primeiro ficou ótimo. Ficou lindo, tá? Legal. Perde a emoção, né? Fica sem vida. Fica gramatical. Isso. Então, essa aqui é a importância da minha movimentação de olho. E como eu falei também, geralmente quando é criança, né? O meu olhar tá de cima para baixo, que é o adulto olhando para a criança, e de baixo para cima a criança olhando para o adulto. Movimento de ombros. Então, movimento de ombros, eu já falei algumas coisas gramaticais para vocês. Ombros para trás, geralmente está falando de passado. Ombro aqui na linha neutra presente e ombro para frente eu posso estar falando de futuro. Eu também tenho jogar o ombro fechando aqui e olhar para a pessoa para fazer a pergunta. Então, eu jogo o ombro para frente e direciono para a pessoa. Eu estou unindo nossos espaços aqui. Então, eu estou participando do teu espaço. Você tem um espaço aí em volta de você, eu estou vindo para ele para falar que é uma pergunta. Que já aconteceu, né? Comigo já aconteceu, acontece com outras pessoas de você fazer a pergunta e o Cidu fica com cara de paisagem. Porque ele não entendeu o que você está perguntando para ele. Então esse movimento de ombro também demonstra isso. O movimento do ombro também pode ser usado para marcar algumas vírgulas. Deixa eu lembrar aqui um exemplo. Então eu vou falar, a Maria, aquela que gosta de picolé, vai vir aqui em casa hoje. Então eu vou mostrar para vocês como que o meu ombro, minha movimentação corporal vai fazer vírgula. Vírgula em libras, olha só. Então eu movimentei o ombro para frente e eu criei aqui uma sentença subordinada, que a gente fala, uma oração subordinada, vindo com o ombro para frente. É como se fosse uma observação que eu estou fazendo. Então, essa movimentação de ombro também faz isso. Então, o meu carro, falar o meu carro, o Fusca, é assim o sinal de Fusca, né? Então, o meu carro, o que é um Fusca, estou vendendo ele.
Então, quando eu faço isso também, né, sempre que eu saio dessa zona neutra, eu estou modificando em algum aspecto, nesse caso, fazendo essas vírgulas. Vou continuar, depois eu vejo as dúvidas de vocês. Movimento de tronco, né, como eu falei, posso marcar personagens, então aqui tem um personagem que está mais à frente, tem um personagem... Então, teoricamente, eu posso marcar infinitamente, né? Se você conseguir lembrar depois de todo mundo que você marcou. E tem também a questão corpórea, quando eu faço um sinal com alguma frequência. E geralmente é o gerúndio, né? Em Libras a gente marca várias vezes. Então é diferente de eu falar trabalhar, de eu falar... Então, ó, tô trabalhando várias vezes, né? E eu coloco essa expressão que dá a ideia de gerúndio, trabalhando. Ó, trabalhar, trabalhando. Deixa eu ver outros exemplos. Dirigir, dirigindo. Lavar roupa, lavando roupa, né? Então a gente vai modificando essa ideia e eu até coloco na minha expressão de que modo que aquilo é feito, né? Que são alguns advérbios que a gente tem no português, em Libras, eles são transmitidos por meio da movimentação do corpo, tá bom? Vibração de bochecha. Então, a vibração da bochecha, né? Ela também serve para mostrar algumas ideias de vibrações mesmo. Então, eu vou fazer o sinal de helicóptero. Ou... o avião está com turbulência. A minha bochecha também consegue demonstrar algumas informações assim. Tanto que no classificador eu também posso usar, né? Então, é uma criancinha gorda. É um animal gordo. É magro. Tava gordo e emagreceu. Então tem essas vibrações, tem essas formas de bochecha inchada e descendo. A língua também tem um movimento de língua. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui algum contexto para fazer. Que é uma língua intermitente, que ela demonstra também uma ação que está sendo repetida. Então, é o lá, você já viu isso, né? Que tipo, tá vindo e tá voltando. Que é um movimento repetitivo. Tem um sinal também legal que é tipo, eu vi, que significa no sentido de, tá, eu tô percebendo. Então tem esse movimento de língua. Esse aí faz bastante parte de níveis mais avançados. Quem tem a língua presa pode ter dificuldades. Deixa eu ver se vocês têm dúvida. Se vocês não tiverem, vamos ver um videozinho. Deixa eu ver aqui. Esse é isso. Deixa eu só ver se eles têm alguma coisa aqui. Expressão deixa a história mais emocionante. Expressões faciais são essenciais. Como eu falei, faz parte da gramática. Cativa mais o público. E como ponto de exclamação na frase? Aí você vai dar a ideia, tipo, que susto! Aí, a expressão que eu faço. Ou não, você não vai. Entendeu? Fica quieto. Tá vendo que eu consigo transmitir essa... Que emoção de ver vocês aqui hoje. Tá vendo? Então, pelo meio da minha expressão também eu consigo marcar essa exclamação. Deixa eu ver se tem mais alguma. Professor, essa movimentação para fazer a vírgula pode ser usada mais em contextos formais? Situação formal, informal, não tem momento certo, não. Beijar e roubar. O que seria isso?
Você está falando da questão de uso da boca, da bochecha? Então, beijar, né? Um beijinho. Um selinho. Um beijaço. Um beijaço. Né? Então, tem essas variações que dá pra fazer também. Aí, roubar, acho que vocês estão falando aquele sinal de ó o ladrão aí, ó. Cuidado, tem um ladrão na redondeza. É isso, né? Vocês estão falando? Qual seria o sinal de ingrato? Não sei. Como que seria, você sabe? Ingrato. Acho que depende do contexto, né? Dependendo do contexto, dá pra passar a ideia. Ah, Sara, é isso mesmo, né? Então, ó. Esse sinal é usado pra... Tem um sinal de ladrão, assim, mas imagina que tem uma pessoa aqui na minha frente que ela tá furtando o celular. Eu vou falar, ó, ladrão! Aí é meio perigoso, né? Então você faz, ó... Só pra falar, ó, toma cuidado com as suas coisas. Gratidão não tem. Pode ser? Eu não sei porque vai depender do contexto, sabe? Tipo, eu faço tanto por esse menino, sabe? Quando sua mãe fica pegando no seu pé, dando bronca. Eu faço tudo por esse menino, mas ele é ingrato, né? Então, não sei. Olha aí, tá vendo como que a Rosana fez? Então, vai depender do contexto, né? Então, não dá valor, sabe? Valoriza eu, zero. Não me valoriza. Entendeu? Quando tu perder, quando eu morrer, você vai lembrar, seu ingrato. Não tem isso. Então vai depender do contexto. Ou eu posso estar falando, não, eu terminei aquele relacionamento. É muita ingratidão. Eu me doava e não recebia nada em troca. Então olha como que a Rosana tá fazendo. Depende desse contexto aí. Se um dia os surdos criarem algum sinal e eu souber, mas quero falar sobre ingratidão. Aí eu usaria ingratidão. E aí eu explico o que eu estou querendo dizer. Tá? Se for a palavra em si, né? O substantivo, ingratidão. Aí a gente pode fazer ingratidão. O que? Significa o que? Aí você explica. A chamada já passou? Já passou. Daqui a pouco eu volto. Então vamos ver aqui duas piadas em Libras que eu gravei no meu canal. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. E ó, eu vou pedir para vocês já de antemão que eu vou perguntar algumas coisas depois. Pois eu vou querer saber quais estratégias foram usadas, né? Foi a visualidade, foi o roleplay, foi o uso do espaço, foi movimentação de ombro, como que essa história foi contada. Eu vou querer saber qual que é o humor da piada. Lembra que eu falei na aula de ontem? Tem paródia, tem quebra de preconceito, tem exaltação do surdo, então eu vou querer saber isso. E também prestem atenção nos sinais que vocês não conhecem para a gente esclarecer, tá? Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é John, esse é o canal Mons Línguas e hoje eu vou contar uma piada para vocês. Ahá! Vi um homem que vivia na floresta e ele gostava de cortar árvores. Ele era um lenhador. Então, um dia ele vestiu seu cap, pegou seu machado e saiu pela floresta em busca de uma árvore. Então, ele estava andando pela floresta, abrindo os arbustos e, enfim, encontrou uma árvore de porte médio. E ele pensou, isso aí vai ser muito fácil. Então, ele pegou o machado e começou a arrebentar a árvore, a dar machadadas na árvore. E a árvore começou a se abrir e cair. Então, ele aumentou o ritmo e deu um grito e a árvore caiu. Assim, ele dividiu a árvore em pedaços menores e levou a lenha para sua casa. Chegando lá, ele deixou a lenha
e voltou para a floresta para procurar outras árvores. Enfim, ele viu uma árvore que era de um tamanho um pouco maior que a anterior. E ele pensou, claro que eu consigo. E começou a dar machadadas na árvore. Batendo, batendo. Até que enfim ele gritou, madeira! E a árvore caiu. Assim ele deu mais machadadas, dividindo a árvore em pedaços menores, levou os pedaços até sua casa e seguiu fazendo seu trabalho. Até que ele encontrou uma árvore muito grande, imensa e alta que quase ele não conseguia ver a copa dela. Então ele pensou, meu Deus, essa é uma árvore muito grande mesmo. E começou a mensurá-la, a medi-la, só que ela era tão grande em diâmetro que era quase impossível. Ele olhou para cima, bateu nela e percebeu que ela era bem robusta. E ele falou, agora é que eu vou fazer isso. Arregaçou as mangas, pegou seu machado e começou a machadar ela. Passo a passo, vez por vez, cada vez mais forte, no intuito de derrubar a imensa árvore. E enfim ele deu um grito, madeira! Mas a árvore permaneceu intacta. Então ele olhou, ficou pensando, olhou mais um pouco, tirou seu cap, arregaçou ainda mais suas mangas, franziu a testa, pegou seu machado e continuou com machadadas agora bem mais severas na árvore, batendo com muita força a fim de derrubá-la. Enfim, ele olhou de novo e deu um grito, madeira! Mas a árvore permanecia no mesmo lugar. Ele olhou, analisou, bateu na árvore novamente e percebeu que ela era muito dura mesmo. Assim, ele pegou seu machado, tirou sua camiseta e começou com machadadas muito mais severas. Ele começou a ficar louco querendo derrubar aquela árvore, suava, desesperado, tentando derrubá-la. E gritando, madeira! Mas ela não caía. Assim, ele voltou até sua casa e então telefonou para o médico. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, sim. Então, você é médico? É, sim, eu sou médico. Então, o problema é que eu fui lá na floresta, machadei uma árvore diversas vezes, mas ela não caiu não, ela continua no mesmo lugar. Você pode vir aqui me ajudar? Eu preciso da sua ajuda. Posso, já tô indo, ok? Espera só um pouquinho que eu já tô chegando aí. Ok. Assim, o médico foi até a casa do lenhador, os dois se encontraram e foram em direção à árvore. Olha só essa árvore, tá vendo? Ela é grande, eu dou várias machadadas nela e ela permanece no mesmo lugar. Eu grito, mas a árvore não cai. Então, peraí que eu vou examinar ela. E assim o médico pegou seu estetoscópio, colocou na árvore, olhou, examinou, deu uma investigada e, enfim, pegou seu martelinho, bateu na árvore, tentando ver se havia algo de errado e descobriu. O que está acontecendo com essa árvore? Ela é surda. Surda? E agora o que eu faço? Então você vai precisar de um intérprete, né? Sério? Sério, sim. E assim o médico foi embora com seus instrumentos. O lenhador voltou até sua casa e então ligou para o intérprete. Olá, tudo bem? Tudo bem. Você é intérprete? Sim, sou o intérprete. Então, eu estou precisando de ajuda com uma árvore. Você pode me ajudar? Posso sim. E aí, os dois se encontraram e foram então em direção à árvore. Olha só, ela é muito grande, eu bato nela, mas ela não cai. O médico falou que é porque ela é surda. Surda? Sério?
Experimenta bater nela de novo pra me ver. Então ele começou a bater o machado de diversas maneiras, ficando louco, mas a árvore não caía. Ele gritou e ela não caía. Espera só. Então o intérprete fez na datilologia madeira e enfim a árvore caiu. Muito obrigado. Se vocês gostaram, por favor, dê um joinha. Entre no nosso grupo no Facebook. Aqui. Pronto, lá, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, quais estratégias foram usadas, hein, pessoal? Nessa contação aí. Vocês gostaram? Gente, eu ouço essa piada, tipo assim, 10 mil vezes. Toda vez que ele fala, ah, a árvore é surda, eu dou muita risada, porque não faz nenhum sentido a árvore ser surda, só que toda vez eu dou risada. Deixa eu ver aqui. Então, quais estratégias foram usadas? Se vocês quiserem participar conversando ou mandar só no chat. Foi o que? Visualidade, movimentação corporal, expressão, roleplay, uso do espaço, né? Expressão facial. Você viu que ali no espaço também eu usei uma movimentação que a gente geralmente fala, não pode sair do lugar, mas ali eu usei uma movimentaçãozinha, caminha um pouquinho aqui, caminha um pouquinho para cá. Quando você está contando piada que você tem espaço, você pode fazer isso, só não vai exagerar, né? Não vou andar até ali na esquina e voltar, né? Classificadores, expressão facial, todos os aspectos, né? Movimentos, classificadores. Legal. E o humor na piada tava onde? Eu acho que eu já acabei contando. O humor tava onde? E é de qual tipo? É quebra de preconceito? É a cultura? É exaltação do surdo? Como que é? Ó, falaram também das movimentações do olho. Eu vi ali, né, e eu lembrei da movimentação do olho, a hora que eu tô fazendo a árvore. Que eu poderia falar, a árvore era muito grande, mas eu faço a árvore e aí eu olho ela para baixo e eu olho para cima. Eu pensei que eu fosse até fazer assim. Porque aí dá a ideia de que, nossa, bem grande, né? Ó, a Sarah Reis falou exaltação do surdo, quebra de preconceito. Eu não sei, porque a gente não fala de preconceitos ali na árvore, na história da árvore, né? Acho que não chega a ser essa questão do preconceito, não. Eu acho que seria mais uma ideia da cultura surda, talvez. O que vocês acham? Porque, ó, ela é surda, então não adianta você ficar gritando com ela, que ela não vai cair. Você precisa de um intérprete, né? Acho que tá mais a ver com a exaltação do surdo ou cultura surda, né? O morto na árvore ser surda, realmente. Valorização do intérprete também, verdade. Deixa eu ver aqui. Tem algum sinal que vocês não conheciam? Tem algum? Sinal de gritar? Gritar. O que mais? Gritar, gritar. Mais nenhum? Então vamos para um próximo vídeo. Você tem o segundo aí ou você quer que eu te mande? É o aqui, né? Com as línguas. Uhum. Pode jogar? Deixa eu ver só se eles mandaram mais alguma.
E aí, pessoal? A Sara falou que esse vídeo não tem voz, é intencional mesmo. Esse daí foi gravado sem voz, sem dublagem. Vocês conseguiram entender as duas piadas? Gostaram? Essa do King Kong é maravilhosa, né? Você quer casar? Opa! Deixa eu ver aqui. A da segunda também, né? Do surdo contando. Vocês conseguiram entender as duas? Deixa eu ver aqui, então vamos analisar. Então, quais estratégias aí foram usadas, né? Se vocês quiserem, pode falar das duas piadas já. Quais foram as estratégias usadas? Ó, a Paula entendeu mais a primeira. Porque a primeira é mais visual, né? Lista liberada. Ó, a lista tá de novo aí no chat, então lembrando o nome completo, e-mail completo, a lista já está. E é isso, se não assinar, já é a segunda vez, aí vai perder a frequência de hoje. A do King Kong ela é mais visual, né? Então tá aqui os prédios, a igreja, e ele vai andando no meio da cidade, né? Fica mais fácil de perceber, né? Fica mais fácil de entender. Tá, então vamos voltar lá para a atividade. Então, quais foram as estratégias usadas? Se vocês quiserem colocar no chat, se quiser falar. Coloca a lista para o tempo, né, pessoal? Esperar um pouquinho, então, para vocês assinarem aí a lista. Dá um minutinho aí para vocês assinarem a lista. A Adriana pediu para explicar a segunda piada. Tá, eu vou explicar a segunda, então, enquanto vocês assinam a lista. Então, na segunda piada é assim, tinha um barbeiro que um dia ele estava cortando o cabelo e aí chegou uma pessoa de cadeira de rodas para ele cortar o cabelo. Aí ele vai, corta, tudo bonitinho. E aí, na hora que a pessoa na cadeira vai embora, ela pergunta, qual que é o valor do corte? Ele falou, não, para você é de graça. E aí, no outro dia, quando ele abre o salão, ele encontra, não sei, é porque vai variando, mas ele encontra uma caixa de bombons. Aí ele lembra da pessoa lá que ele cortou, né, que estava na cadeira. Foi ele que me trouxe a caixa de bombom. E ele continua o dia dele. Aí aparece um cego. Aí ele vai, corta o cabelo do cego, e aí o cego pergunta, qual que é o valor do corte? Não, para você é de graça, fica tranquilo. E aí o cego vai embora. Aí eu não sei qual que é o item, mas vamos dizer, no outro dia ele abre lá e tem flores para ele. Nossa, tem flores, aí lembra do cego, né? Então tá vendo, ele fez uma boa ação para o cego e o cego trouxe flores e deixou ali para ele. E aí no terceiro dia ele tá lá cortando o cabelo e é um surdo. Aí ele vai, corta o cabelo bonitinho, aí o surdo pergunta, qual que é o valor? Aí ele fala assim, não, para você é de graça, pode ficar tranquilo. E aí ele, no outro dia, abre a porta do salão e tem uma fila de surdos. Para ele cortar o cabelo, que é de graça, né, para surdo. Então, assim, vou até adiantar um pouquinho, porque essa piada ela fala daquela questão da cultura surda, né, de contar as notícias. Então, ele tem corte grátis, aproveita. Então, no outro dia tem uma fila de surdos lá para ele cortar o cabelo de graça. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Então, a segunda era o corte grátis. Isso, então a piada estava ali, né, nessa questão do corte grátis, mas mais na questão de como que as informações transitam, né, na comunidade surda. Um pouco falou assim, uso de estratégia do espaço, mudança de posição do corpo, diferenciar os personagens, sim. Eu achei muito legal, essa piada eu gravei já faz muito tempo, mas eu acho legal o modo que eu coloco quando a moça está sendo... o King Kong, né, pega a moça, o jeito que ela está sendo pega ali, então eu faço o movimento vai levantando, assim, como se estivesse sendo tirada do chão mesmo, né? Então esse movimento fica muito legal, né? Porque visualmente dá para perceber, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Incorporação do personagem, sim, bem visual.
Eu sou do fofoqueiro, né? É por causa da fila. Também, né? O cabeleireiro entende Libras, legal. Ah, o cego deu uma gravata, né, de presente, né? Isso mesmo. É porque eu não lembro, né? Deixa eu ver aqui. Então aí a gente já viu a questão do humor, da paródia, quebra de preconceito. E tem algum sinal que vocês não conheciam? Tem algum sinal? Deixa eu ver aqui. De graça? De graça, gratuito. Gratuito. Sara, não entendi o que você falou. De graça, sério, sério. Sinal de pessoa com cadeira de rodas, né? Que é esse sinal aqui. Tem pessoas que fazem assim também, né? Cadeira de rodas. Ah, você não conhecia os sinais, aí ficou difícil de entender? E é incrível o tanto de piadas que tem em Libras. Tô falando, foi a casa com bengala, né? A bengalinha também. Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ficou perdida, Sara? Depois tenta assistir de novo, tá nos slides, tá? O link lá do vídeo. Aí assiste de novo, com calma, tá? Vocês querem que eu conte mais uma piada pra vocês? Ou querem contar uma piada? Alguém aí sabe uma piada em Libras e quer contar? Débora, sim. Sim que eu conte ou sim você vai contar? Então deixa eu ver aqui. Mas eu não vou falar não, vou só fazer em Libras, então vocês têm que acompanhar a minha sinalização, tá? Deixa eu ver. Acho que eu vou contar uma mais curtinha. Entenderam? Conseguiu entender?
Quem consegue explicar aí? Quem consegue explicar? Lígia, você consegue explicar ou você quer contar uma? Ela vai contar uma, então vamos ver quem consegue explicar. Érico, ele estava olhando na igreja, se benzendo. Ele via igreja e cemitérios. Não. O que acontece? O motorista achou que ele estava com medo, né? Mas na verdade, toda vez que ele via um poste, né, que tem aquele formato de cruz, ele se benzia. Então toda vez que passava um poste, né, ele se benzia, porque ele via a cruz. E aí o motorista vai ficando nervoso achando que ele está achando que não sabe dirigir. Tem uma muito legal também, que é... Eu não vou contar, só vou explicar, né, como que é a piada. Mas tem uma muito legal que é essa questão da vantagem, né, do surdo tomar vantagem no ouvinte, que é sobre caminhão também. Então tem um surdo e um ouvinte que eles estão no caminhão viajando. E aí o surdo, ele não tem carteira de motorista. E aí toda vez que a polícia para ele, né, então a polícia para e fala, cadê a carteira de motorista? Aí ele começa a sinalizar, fazer libras, e aí o policial libera ele, porque o policial não sabe libras. Então, você é surdo? Não, então libera porque eu não consigo entender o que você está falando. Isso acontece várias vezes. Até que o ouvinte fala, mas o que está acontecendo? Toda hora que a gente para, o policial te libera e você nem carteira de motorista tem. Aí ele fala, é porque eu sou surdo, sei libras, os ouvintes não sabem libras, então eu me safo. Até que o ouvinte fala assim, então beleza, eu vou fazer isso também, vou fingir que eu sou surdo. E aí, então vamos trocar de lugar. Aí o outro também não tinha carteira, eles vão e trocam de lugar. Aí eles estão andando e aí chega uma blitz. Aí na hora que eles param na blitz, aí o policial fala, né? Cadê sua carteira de motorista? Aí, desculpa, eu sou surdo. Ele fala, não tem problema não, eu sei libras. Então, assim, tem essas brincadeirinhas também, né? Com a questão da cultura. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. E aí eu já libero a Lígia para ela contar uma pra gente também. Então tá tranquilo. Lígia, só libera seu microfone pra gente, colocar você na tela maior. Faz algum barulho aí só pra gente te localizar na Dá pra tela. ouvir? Deixa eu colocar. Fala aí. Tá tranquilo? Pode ir. Dá pra ouvir, professor? Tá. Me perdoe aí, não sei contar muito bem. Tá tranquilo. Pronto. Deu para entender? Muito boa. Deu para entender? Eu acho que eu já conheci essa piada. Na hora que você falou assim, que o professor estava apagando, eu falei, gente, esse aluno vai apagar também. Ai, meu Vocês Deus. gostaram? Obrigado, Lígia, mas obrigado. desculpando aí. Não, que isso. Vamos ver aqui quais estratégias foram usadas.
Ó, a Débora mandou, arrasou, Lígia. Muito boa, massa. Muito boa. E aí, gente, tem mais alguém que quer contar piada? Vamos lá, vamos colocar as mãos aí. E o legal também é que, assim, a piada é também prática, a gente tem que praticar. Então, contou a primeira vez. Vamos lá, encontrou uma pessoa, aí você conta. E também tem uma coisa assim, a gente que é ouvinte, muitas vezes a gente até pode não pegar muito o humor da piada, porque a gente está acostumado com outro tipo de piada, mas quando você conta para o surdo, pode ser besta, e o surdo ri muito também, porque faz parte da cultura dele, né? Ó, o Cabral vai contar uma piada pra gente. Cabral, aquela coisa lá, libera o microfone, faz um sonzinho aí pra gente captar a sua imagem. Bom dia para a equipe que fica consertando o fio atrás das câmeras. O pessoal adora quando tu fala isso. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é. Eles trazem as coisas a gente traz as coisas de casa. Uhum. Com T, é assim mesmo. Pode começar, professor? Pode começar. Ah, sim. Uma da... Essa história é real? Entendi. Ah, entendi. Estágio? Qual que é o sinal de estágio, professor? Aqui, ué. Isso. É. Ó, não É tem o melhor prática. local, né, quando termina Não um tem curso, sinal de né? prática. Tem uma concentração de surdos, é na rodoviária. Então, sim, há o estágio lá, inclusive surdos carregando mochila, a gente para, no primeiro momento toma um susto, né? Fala, mas policial, ele é surdo? Fala, não, nós estamos fazendo o estágio, né? Porque o Uhum. curso acabou. Aí depois eles Ah, entendem, eles gostam, né? Eles falam que é importante a questão de respeito. O sinal de respeito, professor. respeito ou com R também. Mas É, assim, ó. com a, a comunicação, Isso. a comunicação em Libras, eles gostam depois. Uhum. Ah, legal. E você trabalha como policial?
Sim, sim. Depois a gente vai até passar o vídeo do estágio. Eu vou mandar para o professor, a gente pode utilizar o vídeo para divulgar Você tem o na vídeo? aula. Tenho sim. Legal, se você Uhum. puder me passar na sexta-feira, eu mostro para vocês, Sim. tá bom? Uhum. Mas deu para entender, professora? Ficou claro? Consegui Porque eu preciso entender. fazer Muito legal. mas bem claros, porque um sinal errado meu é muito complicado. Eu mato uma pessoa se eu fizer um sinal que a configuração não estiver bem certa. E é Quando a gente tem legal essa porque, briga assim, da configuração, caso mesmo você que vá atender demore um pouco, alguma... ela tem que ficar bem certa. O legal é que, assim, se você for atender alguma ocorrência, provavelmente eles vão fazer muito classificadores para contar o que que aconteceu. Ah, foi um ladrão, ah, foi uma violência, ou precisa de ajuda. Hum, Então, é muito eu classificadores que tenho, eles usam. eu tenho um vídeo do bombeiros atendendo a ocorrência ao cidadão que é surdo, só que o bombeiro estava perdido, eles iam acabar matando o surdo lá, porque eles não conheciam. Então, é um vídeo só para treino mesmo. Esse dá para a gente Ah, passar sim. que é legal e é curtinho também. Tranquilo. Depois me Vou passa lá para dar uma procurar olhada. Travou, Cabral. Pessoal, vamos fazer uma pausinha aqui para liberar nossas câmeras, fazer nosso print. Vocês liberam, por favor. Vamos usar aquele sorrisão. Cabral travou ali. Vai sair no print travar. Aí aparece todo mundo, ó. E eu achei interessante essa história que o Cabral contou aí, porque assim, aconteceu uma história comigo também, que eu trabalhava num projeto social ajudando pessoas em assentamentos, né, a fazer regularizar, então a organizar a documentação de casa, né, e por eu ser da área de Libras, eu ajudava muito na... Daqui a pouco eu vejo o chat, tá, pessoal? Eu ajudava muito na área da acessibilidade. Então, quando tinha surdos, o pessoal me mandava junto na equipe para ajudar, né, a coletar os dados. Aí um dia, né, eu cheguei lá na casa, eles falaram assim, nós vamos precisar que você vá, porque tem um surdo, e aí você vai e faz lá em Libras para ajudar na comunicação. Aí eu falei, ótimo, né, treinei lá para ver qual que eram as palavras mais difíceis, né, eu treinei, e aí eu fui lá. Aí chegou lá, a gente foi, né, bateu na porta e tal, aí falou, que tem um surdo aqui, aí o surdo veio. Aí eu peguei, pá, sinalizei, expliquei tudo, expliquei tudo em Libras pro surdo. Aí o surdo ficou me olhando, assim, né, bem atento, ele era muito atento, olhava assim, eu sinalizando. Aí eu terminei, eu falei, entendeu? Aí ele falou assim, nossa, que legal, você sabe Libras, né? Eu não sei, não. Eu esqueci do básico que é te perguntar, você sabe Libras, né? Eu já cheguei sinalizando. Isso é raro, mas acontece muito, tá, gente? Às vezes a pessoa é surda e ela não sabe Libras, às vezes ela é oralizada, ou às vezes ela tem um português como base, sabe um pouco de português. Então sempre é bom a gente perguntar. Aconteceu também de eu ser contratado como intérprete para uma empresa, né, que eles faziam alguns contratos com outras empresas e o surdo, né, o dono da empresa, ele precisava, né, de assinar o contrato. E aí me contrataram também, e aí eu falei, ele é surdo usuário de Libras? Aí eles falaram, a gente não sabe, mas me contrataram. Eu falei, eu vou, né? Aí chegou lá, eu falei, você sabe Libras? Ele, eu não sei Libras, eu sei falar. Eu falei, ele não sabe Libras. E aí eu fiquei lá acompanhando ele, mas, né,
ali, sentado, esperando, porque não tinha o que fazer. Às vezes alguma coisa eu tentava ainda ver se eu ajudava ele, mas ele era mais oralizado, então ele conseguia se comunicar mais verbalmente. Então isso acontece também. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma questão. Ó, Lígia, estão elogiando aqui a sua piada, hein? Arrasou, muito bem, parabéns. Muito bem. Qual o sinal do P em cima da mão? É o de procurar. O P, assim, procurar. Procurar. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada para agora, não. Não vai dar tempo da gente iniciar o conteúdo novo. Alguém mais quer contar alguma piada? Vocês querem que eu conte? Tem curso para fazer leitura labial? Acho que não. Traduz a piada da professora, da Lídia, professor. Então, na piada dela, tem uma sala de aula e tem um aluno surdo. E o aluno surdo, ele sempre olha para o professor ou para os outros alunos, né? É isso, Lígia? E aí, o professor vai, escreve no quadro e o aluno vai e copia. O professor vai, escreve e copia. Aí o professor olha para os alunos e fala, vocês já copiaram todos? Eles, copiamos. Falou, então tudo bem, agora eu vou apagar. Aí o professor começa a apagar. Aí o aluno surdo olha e vê que o professor está apagando, aí ele vai e começa a apagar no caderno dele também. Porque não tem intérprete, né, para ele saber o que está acontecendo. Então ele seguia muito pelo... É engraçado essa cena, porque já aconteceu, por exemplo, tem um grupo ali, né, e tem um surdo. Aí às vezes o surdo fica olhando, aí os ouvintes começam a rir, aí ele não sabe o que aconteceu, ele começa a rir também para ele não se sentir isolado, né, ele quer fazer parte da comunidade ali. Entenderam? Não é isso, Lídia? Dá um joinha aí. É? Ó, tá vendo? Interessante. Então é isso, pessoal. Nossa aula está acabando. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem esclarecer. Estou falando como antigamente os surdos só eram copistas. Vou contar uma rapidinho. A gente tem aqui 4 minutos. Vou contar uma piada para vocês. Então, entenderam? Conseguiram entender? Conseguiram? Coloca aí no chat se entenderam a piada. Não entendeu, Paula?
É porque o pastor pegava todos os instrumentos de acessibilidade e jogava fora, não precisava mais. Então, a cadeira de roda não precisa mais, né? Então joga fora. A bengala não precisa, então joga fora. Aí o intérprete não precisa mais, que agora o surdo ouve, então joga o intérprete fora também. Gostaram, né? Pessoal, ó, nossa aula tá acabando. Tem muitas piadas na internet também. Se vocês procurarem piada em Libras, vocês vão achar muitas. Então podem fazer isso aí no YouTube, né? Vocês vão achar bastante para vocês praticarem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Amanhã é conteúdo novo, tá? Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa. E queria deixar um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra. Ó, o pessoal tá falando que amou as piadas, amou. E vamos praticar também, né? Vai lá, olha os vídeos e pratica bastante, tá bom? Tchau, gente. Até mais.